Então vamos lá, vamos dar uma largada assim, ah, falando a respeito dessa lei do espírito da vida, né? Então ele fala, né, ele traz que toda a história, né, do homem estava condenada, toda a história do homem estava ali entregue à condenação, né, por conta do seu comportamento, né, por conta da inaptidão de obedecer. Então a lei ela veio revelar a nossa rebeldia, veio revelar a nossa orfandade, né? O rebelde por orfandade. Mas agora vem a lei do Espírito. Então, qual é a lei do Espírito da vida, né? É a lei da adoção. Essa é a lei. Então, escreve aí qual é a lei do Espírito da vida, é a lei da adoção. Como é que essa adoção aconteceu? Foi Deus entregando o seu filho. Olha só que interessante isso. Então, Deus entrega o seu filho legítimo e único, porque ele é o unigênito. Ele entrega para a morte, ele entrega com a estratégia, o plano de gerar muitos outros filhos por adoção. Então, ele entrega a nossa vida, ele entrega a humanidade para o pecado, ele entrega a humanidade para a crueldade, para a impiedade, para a iniquidade, ele nos entrega, ele entrega o ser humano, porque ele vai resgatar o ser humano na vida do filho que se entrega. Porque ele convence o filho a se entregar. Na relação que o filho tem com o pai, que Jesus tem com Deus, há ali um alinhamento, há ali uma concordância. Aí é que aparece a mente de Cristo. Então, Cristo aparece nesse alinhamento, nessa concordância, nessa submissão à vontade eterna. Então, é nesse momento que aparece essa lei do Espírito e da vida. Por isso que a condenação é para o pecado. O pecado é condenado com essa estratégia, porque é uma estratégia de amor, é uma estratégia de entrega, é uma estratégia de doar-se. É um princípio. Por isso que é a lei que prevalece, a lei do Espírito prevalece contra a lei dada para os homens, para que o pecado ficasse evidenciado e a impossibilidade. Só o amor poderia gerar essa teologia de redenção, de justificação, de santificação. Porque não haviam argumentos que pudessem embasar essa absolvição. O único argumento se chama amor. E um amor prático, porque ele entregou o filho dele, que em acordo com o pai, se entrega por muitos irmãos. Para que o espírito de adoção, para que a lei da vida, para que essa lei agora, do espírito da vida, ela atue como adoção. Então, esse é o ambiente da única possibilidade, né? Por isso que ali o capítulo 1º, 2º e metade do 3º, ele é os 3 capítulos ali com maior apelo missionário, né? Porque ele está dizendo, a única possibilidade que o homem tem é o Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? É essa coesão de entendimento, essa submissão de estratégia pelos outros, que não é uma estratégia de ganho, mas é uma estratégia de bênção, de abençoar. Essa é a estratégia do amor. E nessa coesão, nesse entendimento, vem o Evangelho de Jesus Cristo, que é a vida dele, de Jesus, que se torna Cristo por essa coesão de entendimento com Deus e com o Espírito Santo, né? Mas na relação do filho e do pai, né? Porque o Espírito Santo também, ele tendo esse mesmo entendimento, ele traz a mesma revelação agora no último tempo, do pai e do filho. Então, essa comunhão da Trindade,
que tem esse entendimento. Qual é o entendimento? De trazer essa lei do Espírito da vida, que está na adoção, de pegar alguém que não merece, alguém que está sozinho, alguém que está rebelde, e começa a dar possibilidade para ele de entender que ele tem um pai, que ele tem gente que pode representar ele, cuidar dele, orientar ele, dizer para ele o que tem que ser feito. É isso que Jesus mostra. Por isso que a mente dele é Cristo. Por isso que a salvação é Cristo, não é Jesus. É Cristo. A nossa salvação é termos a mente de Cristo, que é essa coesão, essa coparticipação. É compreendermos pela fé esse plano de salvação. A única possibilidade. Então, por isso que esses 3 primeiros capítulos, né, de Romanos, ele é um apelo missionário muito grande, porque a única possibilidade é o Evangelho. A gente tem que saber explicar essas coisas. E para saber explicar essas coisas, a gente tem que viver essas coisas, tem que estudar essas coisas, tem que conhecer essas coisas, né? Então, isso que começou a acontecer. Então, essa é a lei daqueles que agora começam a andar no Espírito. Então, ele começa a falar ali, né, a respeito do homem que é o homem espiritual e que é o homem carnal. E ele fala que a inclinação para a carne, né? Então, está falando de uma pendência, né? De um penhor ali que a gente vai, né? de encontro à carne, né? E agora, essa lei do Espírito da vida nos dá condição agora de nós prevalecermos quando aceitamos esse perdão, como aceitamos essa adoção, quando aceitamos essa justificação, quando entendemos essa santificação, agora a gente começa a não deixar de ser pecadores, mas agora ter condições de escolher pelo Espírito. De identificar as coisas da carne e escolher pelo Espírito. Essa é a condição que a gente tem agora. A vencer essas inclinações agora. Porque agora a gente sabe que a inclinação da morte, a inclinação do pecado, apesar de dar prazer, apesar de dar satisfação, apesar de nós termos toda uma memória de uma natureza adâmica, isso leva à morte. Agora a gente conhece isso. E a gente sabe que a inclinação do Espírito leva à vida, à paz, leva a todos os atributos de Deus, né? E, principalmente, nós sabemos que antes, quando nós estávamos órfãos, sozinhos, nós éramos inimigos de Deus. Não havia uma sujeição no nosso coração. E aí é onde eu quero tratar agora dessa questão que era a impossibilidade de agradar a Deus, esses que estão na carne. Então, quem está na carne, e aí está falando de nós antes, irmãos, não está falando de nós agora. Não avalia isso pela questão de errar e não errar. Nunca pensa isso. Porque quem faz a gente pensar desse jeito é o acusador da nossa alma. A gente vai ver um pouquinho sobre ele. Então, não pensa isso. Pensa que quando isso acontecia, quando nós estávamos escravos pelo pecado, que nós não tínhamos outra coisa para fazer. A carne nossa é que determinava o que nós fazíamos. E nós nos tornamos inimigos de Deus. É isso que a gente tem que entender, como nós éramos antes. E agora nós não somos mais assim. Agora nós fomos ressuscitados. Agora nós entendemos, ainda que a gente ainda esteja num processo, né? Nos equivocando, mas nós não aceitamos mais isso para a nossa vida. Nós já temos o conhecimento. E aí o que vai fazer diferença nisso é a fé. É a fé que vai gerar cada vez mais a convicção e esse alinhamento dessa coesão que Jesus tinha com o Pai, se tornando o Cristo. O Cristo é a referência, o Cristo é a inspiração, o Cristo é o exemplo de quem vai se tornar isso também. Então, nós somos um Cristo. Nesse aspecto, a Santa Ceia trabalha
repartição, né, do corpo de Jesus, porque a carne dele não importava, o que importava era o espírito. Por isso que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. De quem que ele estava falando? Do Cristo, não Jesus. Está falando do Cristo. Então é isso que vai acontecer conosco também. Mas isso é a fé que vai maturando, que vai amadurecendo. É o que a gente está também vendo, estudando essa semana no devocional, né? E aí, agora, falando nesse versículo, que os que estão na carne não podem agradar a Deus, eu quero ir lá no livro de Hebreus com vocês, aí eu queria até que vocês abrissem comigo. Hebreus, o meu já está aberto aqui, eu vou esperar um pouquinho vocês aí. No capítulo 11 de Hebreus, que é o livro que traz o capítulo que fala essencialmente da fé, esse capítulo 11 de Hebreus. Se o capítulo 13 da primeira carta de Coríntios fala de amor, o capítulo 11 de Hebreus fala de fé. Então, diz assim, está falando de alguns homens de Deus, eu vou ler o versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Lembra que nós olhamos lá que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus? Então, está falando do exemplo de Enoque. Aqui é uma figura de Enoque. Enoque ele foi transladado, ele sumiu, ele não morreu, não teve enterro dele, não teve a sepultura dele, ele foi levado por Deus numa figura de Cristo na ressurreição, onde ele agradou a Deus, onde ele fez com que a vida dele agradasse a Deus. Isso levou ele para um outro ambiente de vida, que é impensável, que é incompreensível para a nossa humanidade. Ele foi transladado. Ora, versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, ele é um abençoador daqueles que o buscam. Essa pessoa que agora recebeu essa fé em Cristo Jesus, está entendendo cada vez mais essa lei do espírito e da vida, essa lei de adoção, que ele foi adotado, aquilo que ele era Adão e agora o que ele é Cristo. Então agora essa pessoa passa a querer agradar a Deus. O que é agradar a Deus? Não é agradar a Deus de forma ritualística, dogmática ou litúrgica. Agradar a Deus é conectar no coração dele e entender qual é a vontade dele para a nossa vida. Nós falamos hoje de manhã, né? Natureza, identidade, propósito e destino. É isso que é a fé gradualmente crescente, para agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé em Jesus, nessa mentalidade de Cristo de coesão, a gente vai estar fazendo outras coisas, servindo a outras coisas, e às vezes até isso acontecendo dentro do cristianismo religioso e não espiritual. Porque não temos relação com o Pai e nem com os nossos irmãos. Temos relação conosco mesmo e com a nossa ambição. É aquela fé ainda inimiga de Deus, que nos deixou inimigos de Deus, separados de Deus, e nos deixa ainda com medo, sendo escravos, sujeitos à condenação. Porque não compreendemos, não aceitamos o plano de salvação. Sem fé é impossível, porque essa pessoa que vai desenvolvendo a fé, ele quer, como Enoque, agradar a Deus com a sua vida, com o seu propósito de vida, não é agradar a Deus sendo bonzinho, sendo generoso. É agradar a Deus querendo de todo o coração encontrar o propósito que ele tem para mim.
Como que eu faço isso? Conectando como Jesus conectou no coração dele e se sujeitou ao plano dele, que não era um plano agradável humanamente, mas como ele não queria se agradar-se a si mesmo, ele queria agradar aquele que ele estava conectado, ele se submeteu, se tornando o Cristo. Para agora liberar esse espírito de adoção. Ele era o primeiro. Por isso que a gente se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro com ele. Só que co-herdeiro com ele é participante das aflições, do padecimento dele. E isso nós precisamos entender. Não participante dos benefícios que ele pode nos dar. Porque isso ele já nos deu. E agora ele vai nos dar uma consciência de participar das aflições dele. Amém, irmãos? Estamos juntos até aqui? Estou dando uma ligeiradinha aí para ver se a gente consegue andar mesmo, né? Então é isso, é esse que agora ele se torna, porque ali no versículo 9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em nós. Então, vocês estão no Espírito, irmãos. Vocês estão no Espírito, vocês estão caminhando, vocês entenderam, vocês estão desenvolvendo a fé de vocês. Agora é uma questão de entendimento, né? E aí depois ele fala a respeito, né, dessa adoção que nos tira da mentalidade de escravidão, que nos deixa com medo, essa escravidão, né? Ela nos deixa com medo, nos deixa apavorados, né? Em última instância, às vezes essa escravidão até te dá algum tipo de aparente benefício, às vezes até religioso, né? Te dá uma aparência, a religiosidade, né? Te dá uma roupagem, uma linguagem, mas muitas vezes não foi libertação redentora da escravidão e continuamos com medo. O final é medo, é pavor. A gente apavorado, a gente com medo. Porque essa adoção, quando o nosso espírito lá dentro diz, Abba, Pai, aí vem toda a segurança que a gente precisa. E aí é onde vai entrar agora no outro ponto que eu também quero frisar, grifar, que é o versículo 16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, porque ele fala ali que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, e aí tu pode escrever do jeito que tu quiser, né? Mas eu acho importante tu falar que essa lei do Espírito e da vida é a lei da adoção, que somos adotados. E aí somos adotados e nos tornamos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E isso aí, porque tem uma testificação externa, né? Aí tu pode escrever isso aí, porque tem uma testificação que ela é externa, por exemplo, externamente a gente percebe, né? Poxa, eu agora sou uma pessoa que antes eu não perdoava, agora eu perdoo as pessoas, né? Antes eu não tinha muita consideração com as pessoas, agora eu tenho consideração. Antes eu nem pensava em reconciliação, agora eu penso em reconciliação, né? Então, isso são manifestações que testificam essa paternidade, essa adoção e essa agora filiação de Deus, né? Testificam porque tu percebe por comparação mesmo. Começa a ver e tu percebe que tu é um filho de Deus. Agora, tem uma outra testificação, que é essa testificação, que ela é mais importante, que ela é no Espírito, que ela é lá dentro da gente. Que é o Espírito testificando com o nosso Espírito, que é onde houve essa fusão. Então, essa fusão, essa capacidade que nós vamos ter de nos entregar, de nos oferecer, como Jesus se ofereceu, porque ele era o Cristo, e como nós também vamos nos oferecer, porque nós também somos filhos desse DNA,
por conta dessa justificação pela fé. Então, isso testifica lá dentro do espírito de cada um de nós. A gente tem convicção, a gente tem certeza que a gente é filho de Deus. E, mais uma vez, irmãos, não linka isso com errar e acertar. Não linka isso com fraqueza que a gente tem ainda, porque a gente está ainda caminhando. Percebe que o Espírito de Deus vai testificar no teu espírito que tu é filho de Deus. Uma questão agora de desenvolvimento, de crescimento, de conhecimento. Pela palavra de Deus. Isso nós estamos fazendo aqui, estudando, repetindo, falando. Isso vai gerando desenvolvimento filosófico, de entendimento, e vai gerando convicção de natureza. Então, essa testificação, tem uma testificação, então tem uma testificação externa, que essa é por leitura de comportamento e comparação mesmo, né, com a vida, mas tem essa interna, que é um grau de certeza, de convicção maior desse amor, desse cuidado com a gente. Oh, Jesus, aleluia. Isso testifica com o teu espírito, meu irmão e minha irmã. Testifica lá no teu íntimo, nas tuas entranhas. A palavra de Deus penetra lá e isso te dá uma certeza, uma convicção. Isso só os salvos têm. Graças a Deus. Só os salvos têm. Só aqueles que foram alcançados pela justiça de Deus. Eles têm. Que alegria isso. Então é importante, né? E depois também é importante de tu colocar aí, porque esse versículo 17, né, que é herdeiros de Deus e co-herdeiros, se é que com ele padecemos. Então, é uma aflição redentora. Coloca aí, aflição redentora. Não é uma aflição de quem está com medo. Por isso que a gente não tem medo de ser afligido. Porque quando a gente é afligido, há um testificar lá no nosso espírito que isso aí agora nós estamos sendo coparticipante com Cristo desse padecimento e que essa aflição é parte dessa redenção que aconteceu conosco. Dessa retirada do inferno, essa retirada da rebeldia, essa retirada. Então, essa aflição, a aflição, quando nós éramos rebeldes, nos deixava apavorado, perturbado, atormentado. Agora não, agora por conhecimento, por entendimento, por testificação externa e interna, a gente sabe que nós somos filhos de Deus. Abba, Pai. Passando por coisas terríveis. Aí é porque ele diz, né? Por quê? Porque aí ele começa a dizer, né? Porque até nós mesmos, né? Porque é um gemido, né? Essa aflição ela é generalizada no mundo. Então a criação geme e nós que temos as primícias também gememos. E aqui eu quero parar também, quero que tu escreva primícias, para a gente compreender o que é isso. O que é primícias? Primícias, nesse tempo aqui, Paulo estava falando a respeito de agricultores. De agricultores que, quando tinha a sua colheita, aquilo primeiro que ele pegava e melhor. Então, escreve aí, primícia quer dizer primeiro e melhor. Está falando de tempo e de qualidade. Então, aquilo que esse agricultor pegava primeiro, a plantação dele, que ele tinha lá, aquilo que ele plantava, ele pegava o primeiro e o melhor e levava uma amostragem para a cidade. Então, ele levava aquilo para ser vendido. Então, ele levava aquilo que era primeiro e melhor, os frutos dele, porque a pessoa que experimentava aquilo que era muito bom, e tinha que ser primeiro, porque a pessoa que ia comprar ia comprar toda a colheita dele.
ou grande parte da colheita dele. Então, ele dava aquela amostragem para aquilo ali ser um experimento, né, daquilo que ele tinha em casa e que ele ia vender. Então, é nesse sentido, né, curado, que nós temos as primícias do Espírito. O Espírito deu para nós aquilo que ele primeiro já determinou. O que ele determinou? Que nós vamos ter o nosso corpo glorificado, que nós vamos estar ressuscitado, que nós vamos estar num ambiente que não vai ter choro, que não vai ter aflição. Por isso que a gente geme aqui e sofre as aflições daqui, mas só que a diferença é que nós temos as primícias do Espírito, a testificação no nosso Espírito, que nós estamos debaixo da lei do Espírito e da vida, e não mais da lei do pecado, porque Jesus, o Filho de Deus, em coesão com o coração de Deus, Cristo resolveu se entregar e derramar sobre nós agora essas primícias, que aqui mesmo, no tempo presente agora, a gente vai poder passar por esse ambiente, porque a gente tem consolo, a gente tem conforto. Então, percebe, irmãos, que é uma capacidade de compreender a vida diferente, a cosmovisão. Como que a gente compreende os problemas de relacionamento, as traições, os desapontamentos, até as vitórias, o sucesso é diferente. É como quem geme, mas como quem tem as primícias. Como Deus veio lá e deu um pouquinho para nós. Sabe a colheita dele lá do céu? Presta atenção no que eu vou te falar. Sabe a colheita dele, tudo que vai ter no céu? Ele trouxe as primícias, ele veio aqui, o filho dele, trouxe o filho dele aqui na terra para dar as primícias para nós, para dizer, olha, está aqui, ó. Está aqui o que está plantado, está aqui o que está pronto, está aqui, ó. Vocês têm esse privilégio de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. As primícias estão com a igreja, está com os filhos. Amém, irmãos? Eu fico muito contente com isso. Imagina esse homem pecador, esse homem perdido, esse homem que estava destituído, daqui a pouco, em Cristo, na mensagem do Evangelho de Jesus, no que Jesus fez, se entregando, porque tinha esse alinhamento com o Pai, de ter mais filhos por adoção, e eu entrei nessa adoção, tu entrou nessa adoção. Diz glória a Deus agora, e onde tu está, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus, tu entrou nessa adoção, e agora tu foi justificado, perdoado, está sendo santificado, está desenvolvendo essa fé, para tu mesmo ser agora essa expressão dessa salvação, essa mensagem missionária, que as pessoas estão libertas, que elas aceitem isso, que elas recebam isso na vida delas, essa salvação. Porque foi dado para elas também. E algumas delas vão ter fé para aceitar isso, isso vai dar para nós toda alegria, porque é como se essas primícias que foram entregues para nós também vão ser entregues para essas pessoas. Aí eles vão dizer, poxa, que lindo isso. Bom, então, aí ele vai adiante, né? E diz que, olha, que a gente, por isso que não é uma relação de certo e errado, porque a gente mesmo também geme e o Espírito também geme. Por nós, os gemidos inexprimíveis. É como se Jesus pegasse no gemido dele, trouxe o Espírito para nós, porque nós agora entramos na mesma substância da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e agora o Espírito Santo pega as nossas orações, que a gente não sabe muito bem, porque a gente é muito limitado aqui, né? Então ele pega as nossas orações, ajeita tudo e leva a perfeita diante do Pai. Aleluia!
Então, tu imagina a gente olhando só em parte, né? Querendo fazer alguma coisa, querendo presentear alguém, mas nessa de querer presentear alguém, vai pegando as coisas, pega coisa boa, pega coisa ruim, pega coisa que é, pega coisa que não é, e aí o Espírito, na passada, antes de chegar para essa pessoa, que a gente quer agradar essa pessoa, aí ele pega e vai selecionando e diz, não, isso tira, isso é da carne dela, tira, e entrega ali perfeito diante de Deus. Em gemidos inexprimíveis. Aflição redentora, redentiva, que a gente está passando aqui também, como todo mundo está passando. Ainda que o entretenimento, ainda que o pecado traga uma roupagem de ausência de aflição, isso não é verdade. E nós que temos as primícias do Espírito sabemos disso. E sabemos que nós somos o consolo porque somos consolados. Sabemos que nós somos a redenção porque nós somos redimidos. E aí é o nosso trabalho. E aí é que ele pega e diz que não se compara, né? As aflições desse tempo, não se compara com aquilo que vai ser revelado através da nossa vida como filhos de Deus, e que todas as coisas vão cooperando. Então, todas as coisas, a partir dessa consciência, elas estão alinhadas também nessa mente que começa lá em Jesus e Deus. Ele como homem, condenando o pecado por obediência à vontade de Deus, abrindo mão da sua vontade. E agora nos torna também com possibilidade de termos também a mente de Cristo. E agora todas as coisas cooperam, porque nós somos chamados. E aí eu quero que tu entenda essa estrutura de conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Eu não escrevi, escreve aí. Essa estrutura que está ali a partir do versículo 29 até o versículo 30. Então, essa é a estrutura que nos guarda, porque nós somos conhecidos de Deus. Lembra lá em Jeremias? Ele conheceu antes do ventre da mãe. Então, nós somos conhecidos de Deus. Conhecidos e predestinados. Havia um destino prévio a nosso respeito. Não é por acaso, é justiça de Deus. Essa predestinação está ligada com eleição, não está ligada à predestinação com acomodação. Ah, se eu sou predestinado, eu sou acomodado. Não, eu sou predestinado, eu sou grato. Ele me conheceu, ele me predestinou. E não só isso, mas ele também me chamou, justificou e glorificou. Então, quando ele me chamou, está falando de vocação, de chamado, de identidade. Quando ele justificou, está falando dessa santificação. Ele justificou, ele perdoou, ele me colocou com aptidão, apto como filho. Apto como herdeiro. Não apto como quem não erra, mas apto como quem está com o pai. Certeza de quem está com o pai, porque o Espírito testifica lá no nosso espírito, e o que a gente quer é agradar o pai. Por isso que a fé vai desenvolvendo, para te agradar o Pai, porque Ele é bom, Ele é galardoador daqueles que os buscam. Quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente cresce em amor, quanto mais a gente chega perto da cruz, a gente vai tendo convicção que Ele é o galardoador, que Ele já abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essa é a certeza que a gente tem, e é isso que a gente proclama, que a gente se torna abençoador das pessoas, a gente se torna consolador das pessoas, a gente se torna redentor das pessoas, cuidador, acolhedor, hospedeiro, conselheiro, mesmo diante de muita limitação. Mas somos filhos, consciências, santos. E aí, esses que ele justificou, que aí a santificação está junto, glorificou. O que é glorificar? Cumprimento de propósito. Pai, agora glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome agora na minha vida, nessa cruz, glorifica o teu nome. Eu glorifiquei o teu nome. Porque eu cumpri o propósito daquilo que estava alinhado conosco, estava combinado com o teu coração e que eu me submeti, me sujeitei. Eu criei.
Isso foi imputado por justiça para Abraão. Nós também cremos, irmãos. Então, essa estrutura, né, de conheceu, predestinou, chamou, e aí, encaminhando aqui para o final, né, já passou um pouquinho, mas vai dar certo. Por conta disso, né, quem é que vai ser contra nós? Né? Quem é que vai intentar alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Versículo 33. E aí, agora, eu quero conectar essa acusação com essa condenação lá do início e de toda essa aflição que não tem nada agora, nem uma situação difícil, que é a aflição redentora, né? Toda a nudez, toda a perseguição, nada disso vai nos separar dessa verdade, dessa mentalidade. Amém, irmãos? Mentalidade Cristo. Com o Senhor, nada vai nos separar disso. Nada nos separa, é o amor de Deus, não nos separa mais disso. Nós éramos inimigos antes, separados. Agora a lei do Espírito da vida nos conectou. Nós estamos juntos agora, então não tem mais nada, nem perseguição, nem morte, nem espada, nem nudez, nem perigo, porque todo dia a gente sabe que a gente é entregue, a cada dia basta o seu mal. Lembra lá em Mateus 6,34? Não fica ansioso, que a cada dia basta o seu mal. E porque nada agora vai poder nos separar desse amor. E aí eu quero conectar para nós ir finalizando agora lá no livro de Apocalipse, para falar sobre essa condenação e sobre essa acusação. Apocalipse, no capítulo 12. Aleluia. Graças a Deus. Capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 7, acompanhe comigo, acho importante, a gente passou um pouquinho, mas aqui a gente está só com gente de casa, a gente pode transgredir um pouquinho, né? Passar um pouquinho. Apocalipse 12, o apóstolo João, no alto aqui, no auge aqui do ministério dele, da vida anciã dele, 90 e tantos anos na ilha de Patmos, preso, afligido, mas nada podia separar ele desse amor. Aleluia! Oh, Jesus, que alegria! Versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação. Aleluia! Oh, Jesus, olha só. Provisão de Deus, né? E a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu quê, irmãos? Do seu quê? Cristo. Cristo. Essa é a salvação do nosso entendimento. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do Senhor Deus os acusava de dia e de noite. Olha o acusador aqui, olha o condenador aqui, acusando de dia e de noite. Amém, irmãos? Oh, Espírito Santo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho, e não amaram a sua própria vida até a morte. Aqui está falando dos santos aqui, irmãos. Aqui tem um viés escatológico também, né? Mas eu assim, eu não gosto de partir por aí, né? Eu gosto de entender aqui o que está acontecendo aqui, como que a gente tem que fazer aqui, né? Mas claro que tem também, né? Um viés de último tempo, um viés de finalização. Mas eu quero entender aqui uma batalha no céu, o Lúcifer aqui guerreando, querendo trazer comércio, querendo trazer ali uma
fortalecer os dons, porque o Lúcifer tinha dons, tinha o fazer, ele era o ativista dos ativistas, fazia tudo muito bem feito, mas se encontrou comércio nele, e ele foi descoberto, e ele e os seus adeptos foram retirados dos céus, foram lançados na terra, só que quando eles foram lançados na terra, já tinha salvação aqui para nós, Cristo. Aleluia! Oh, Jesus! E aí nós somos expostos ali, essa natureza adâmica, mas já tinha salvação para nós, porque isso seria transformado, nós seríamos adotados. E aqueles que estavam debaixo de acusação, porque ele acusa de dia e de noite. Agora esses, eles não estão mais debaixo de acusação, agora eles estão debaixo de salvação, eles estão debaixo da justificação, eles estão debaixo da santificação. Eles venceram, por isso que são mais que vencedores. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem justifica. A partir de hoje, nós não vamos receber mais acusação, irmãos. Nós não vamos receber mais acusação. Porque a gente foi amado por Deus, foi escolhido. Aqui diz, né, que aqueles que ele escolheu, fomos escolhidos e vencemos pelo sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho, Jesus. Ele venceu. O sangue do Cordeiro, o propósito realizado, a morte de cruz, o que Deus pensou. Ele se repartiu e agora ele deu a vida dele. Por isso que essas pessoas que são salvas, essas pessoas que foram redimidas, essas pessoas que eram conhecidas, que foram predestinadas, que foram chamadas, que foram justificadas, que foram glorificadas, elas não podem amar sua própria vida. E isso é uma reflexão que tem que ficar para nós. Quem venceu, esses que são mais que vencedores, eles não amam a própria vida, eles amam a vida do Cordeiro e o sangue dele. É isso que eles amam. E eles querem participar disso com a sua vida. Quero participar disso com a minha vida. Eu quero que tu queira participar disso com a tua vida. E que tu não ame a tua própria vida, mas que tu ame a vida do Cordeiro, que tu ame o sangue do Cordeiro. Que tu ame Jesus, porque ele é o Cristo que te dá a condição de tu ser também um Cristo com a tua vida e com o teu propósito. Então, essa é a grande esperança do capítulo 8. O capítulo 8 vem assim, abrilhantando e largando sangue de Jesus nos outros 7 capítulos anteriores, teologicamente, e traz esperança, traz a lei agora do Espírito da vida, uma lei que é incompreensível, porque o pecado foi condenado na carne de Jesus, porque ele era o Cristo. Então escreve isso aí, o pecado foi condenado, não tem mais acusação, não tem mais condenação para ti, porque tu vive agora pela lei do Espírito da vida, desenvolvendo a tua fé, desenvolvendo essa salvação. O pecado foi condenado na carne de Jesus, por isso que não vai pender mais para a carne agora. Não é que a gente não vai errar, irmãos, repito assim isso. Mas agora é o Espírito. E essa é uma verdade absoluta de Deus. Tu foi eleito. Então, eu queria que tu escrevesse aí no final desse capítulo 8 assim, eu fui eleito. Tu foi eleito. Tu já era conhecido e conhecida. Foi predestinado e predestinada. Chamado e chamada, justificado e justificada, glorificado e glorificada. Grande alegria. Amém, irmãos? Hoje a gente avançou bastante, né? Mas eu acho que deu para trazer uma explanação assim, acho que eu consegui falar assim, um pouco que eu queria, né? Eu queria falar sobre agradar a Deus, sobre as primícias, sobre essa acusação e sobre essa eleição aí. Por isso que não há aflição, queridos. A aflição, todo mundo está passando por aflição, mas nós, que somos
conhecidos, predestinados, chamados, justificados e glorificados, nós entendemos que há, por isso que há uma glória, né? Não há de se comparar o sofrimento, teu período, não há de se comparar com o quê? Com a glória, que é aquele que foi glorificado, aquele que está agora não amando mais a própria vida. Ascendeu. Graças a Deus. A gente venceu essa acusação. Esse que acusava de dia e de noite. Agora, ele na nossa vida, ele é envergonhado de dia e de noite. Porque outras verdades nos foram contadas e nós cremos nelas. E isso destruiu o inferno. Amém, queridos? Então vamos